Fala aí galera, beleza? Quem fala é o Gabriel, estamos aí para mais um vídeo do curso de Flutter. E nesse vídeo vocês já podem ter percebido pela minha cara e também pela qualidade do áudio que eu estou com um headset novo, que é óbvio. E eu espero que aí a gente comece a melhorar um pouco a qualidade do áudio nesse sentido. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade obviamente ao curso de Flutter e eu quero fazer uma pequena melhoria no botão de loading, né, o nosso loading button. Agora que a gente já separou, eu quero começar a melhorar ele um pouquinho mais, para ele ficar um pouco mais legal. E criar as coisas necessárias que a gente precisa para registrar um professor, né, para tornar-se um professor. E também editar o perfil de professor, que seria o básico. E aí nas próximas aulas eu creio que a gente inicia a trabalhar com curso, na criação de curso, criação de aulas, porque eu creio que elas vão ser um pouco mais importantes antes da gente começar a ter a lista de aulas em si, porque a lista de aulas depende da criação e ficar criando coisa para o Insomnia é ruim, né? Principalmente para vocês que estão assistindo, talvez vocês não estejam usando o Insomnia ou coisa do gênero. É mais simples que vocês consigam criar a aula pelo próprio aplicativo e já testar no próprio aplicativo depois. Então, por isso que eu creio que eu vou por esse lado primeiro, né? Então vamos dar uma olhada aqui como está tudo. Eu vou entrar aqui na minha conta normal. Porém, o que eu quero mexer aqui é no botão de loading, como eu tinha falado. Então, eu vou fazer algumas coisas. Eu vou primeiro abrir meu componente de alt e remover aqui, comentar todo esse código para que ele fique fazendo um loading infinito. E vou fazer o entrar, vocês veem que ficou loading. O problema é que aqui a gente está meio que trocando o componente e ainda troca a altura, né? O botão é pequenininho, o loading é maior. Isso era também um problema quando a gente tentava colocar o loading dentro do botão. Então aqui a gente vai começar a criar um botão um pouco mais personalizado. Vamos ir para o nosso loading button, então tem tudo aqui. E agora eu vou usar um outro conceito aqui para criar o nosso botão, chamado Material Button, né? Então eu vou criar aqui como Material Button. O Material Button, ele basicamente nos dá acesso a muitas coisas, e com isso eu quero remover algumas. Por exemplo, o Raised, no momento a gente estava usando só para isso, eu vou remover. Esse variante do full... Eu vou remover o variante... Não, o variante do full eu vou deixar. Não, na verdade eu vou remover por agora, porque todos os botões eles são full. E se eu quiser controlar o tamanho do botão, é mais fácil que eu mantenha ele dentro de um container que não é do tamanho máximo da tela, né? E aí o container vai falar qual que é o tamanho do botão. Beleza, temos aí algumas coisinhas e em geral tá bacana. Então a primeira coisa que eu quero fazer, eu vou criar aqui uma função que eu vou chamar ela de onPressed, com underline, vai ser um void onPressed. Por quê? Quando eu chamar o onPressed do botão, eu não quero que o onPressed, nesse caso aqui, né, porque aqui eu estava ignorando o onPressed porque eu exibia o loading como só o loading. Porém, eu vou exibir o loading dentro do botão, uma coisa que eu tentei fazer antes, mas estava meio bugado. Porém, eu vou fazer nesse momento. Então, o loading ele vai estar dentro do botão de forma com que o botão se adapte, né, e transforme no loading, e vai ser um efeito muito bonitinho que a gente vai fazer. Então aqui nesse caso só quero fazer que se a gente tiver no loading, né, se não tiver no loading, a gente execute o onPressed, porque aí a gente previne de estar executando o onPressed sem o loading, né? Então beleza, isso aqui já fica tranquilo. Aqui eu vou basicamente passar os mesmos parâmetros que a gente já tinha, e vou dar um beautify aqui. Vou remover esse button. Na verdade, eu vou passar os parâmetros que tinha. Tem que cola, press, tchau. Tá certo. Vou remover isso daqui. Vou adicionar uns estilinhos a mais, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é que o botão ele tem um tamanho de 48. 48 é mais ou menos o tamanho do Circular Indicator, então ele vai fazer com que o círculo caiba dentro do botão quando a gente, assim, colocá-lo, né? Basicamente, eu creio que é até melhor que a gente dê um full restart aqui, porque eu quero ver o botão normal primeiro, antes de fazer qualquer coisa. Eu cliquei aqui, ele não fez nada, mas beleza. Enquanto a gente vai fazendo, né, deixa eu ver. Aqui, ele tá reclamando porque já deu uns erros ali, né, a gente tem que ajustar umas coisas. Então eu vou fazer uma coisa, eu vou salvar do jeito que tá agora. Vou passar esse onPressed aqui no Material Button e vou comentar esse código aqui por enquanto. Tá tranquilo. Eu tenho que ir nos lugares que a gente tá usando o Loading Button, e que é basicamente no próprio Alt, a gente não tem mais o variant. No Edit Password a gente não tem mais o variant, e no Edit Profile a gente também não tem mais o variant. Então beleza, vou dar o... Ok, aqui tem o nosso botão. Vocês já viram um pequeno problema, que o botão ele fica meio
grande, mais colado nas outras coisas, né? Então eu vou dar um padding desse botão, eu vou dar um wrap aqui, que ele não me deu um wrap bonito, eu vou dar um wrap num container, só porque o container ele vai ter algumas opções, mas não, eu vou dar um padding num padding mesmo. Opa, eu fiz besteira aqui. Oh meu Deus, padding, yeah. E aqui eu vou dar um const edge inset. Nesse caso eu vou dar o symmetric, porque eu vou fazer ele só vertical nesse padding. Não preciso dar um padding horizontal, senão o botão ele não vai ser full. E o child desse padding vai ser o nosso material button. Vou dar o beautify. Vou até passar esse padding aqui para baixo, porque o importante é que eu quero ver mais o child. Beleza, já ficou mais bacaninha. A outra coisa que eu quero fazer, eu quero ter um pouco mais de controle desse texto, né? Então, em geral, a gente vai estar só passando um texto pro botão, e se a gente passar um ícone no futuro, a gente pode melhorar esse botão para aceitar um ícone também. Então, nesse momento, eu vou dizer que eu não vou receber mais um child, eu vou receber um text, né? E o text ele vai ser uma string, o que vai fazer com que eu tenha que alterar aqui nos lugares que eu estou usando o child, e passar só a string mesmo do texto. É a última alteração que eu vou fazer no botão aqui. Então, nos lugares que a gente está utilizando isso... E por último, no nosso Alt Dart, vai passar o texto. E o texto pode ser dinâmico, né? Isso aí não vai fazer diferença. Porque aqui, o que eu quero fazer é, se eu estiver carregando, né? Se eu estiver loading, eu vou renderizar o nosso Circular Progress. Eu nem vou trazer essas outras coisas que eu tinha, né? Eu vou só renderizar o Circular Progress em si. E se não, eu vou renderizar um texto com o texto, que é o parâmetro que a gente tem, e um estilo, né? Que eu vou dar um text style, que também vai ser um const, só que vai ser um font size um pouquinho maior, font size de 16, eu creio que vai ficar bacana. Vamos ver, ó. Tá no meio do loading aqui, por isso que ele vai aparecer assim, então eu vou dar um full refresh, né? Isso aí foi por conta de antes, né? Então agora já deu full refresh, ó. O entrar tá maiorzinho, eu creio que dependendo até um 18, porém 18 ele vai ficar um pouco grande, principalmente se a gente escrever muita coisa no botão, então eu vou deixar 16 e tá tranquilo. Outra coisa que vocês viram por conta do load, né? Então, em geral, o botão aqui tá bacana. Uma coisa que eu quero mudar também, só uma coisa bonitinha, ó, também é uma coisa que muitos aplicativos têm. Eu quero fazer que esse botão ele seja seja meio redondo, né? Então, aqui a gente consegue dar um shape, né? Então, como que o shape que o botão vai estar fazendo. E ele se chama Rounded Rectangle Border. E aqui dentro, a gente tem um parâmetro Border Radius, né? Que a gente já viu anteriormente, né? Quando a gente estava brincando aí com coisas de... perfilzinho de usuário, né? E circular, e eu vou colocar o tamanho 48 também. Então ele fica do tamanho da altura do botão, então ele vai ser um redondo bonitinho, né? Então isso aí é uma forma interessante de fazê-lo. E é isso. Em geral, isso daqui já daria conta do recado, porém, dependendo ali da situação, o botão ele poderia ficar um pouco estranho, porque olha o que vai acontecer. Agora, se eu vou fazer o login aqui, né? A gente sabe que não vai funcionar, ele vai ficar só carregando para sempre. Porém, só para a gente ver o loading, ele tá bonitinho. O que eu quero fazer? Eu quero fazer que quando estiver no loading, o botão diminua para o tamanho do carregamento. Então vai ter esse efeito ali dele diminuir e crescer de novo. Então, para isso, aqui dentro do Material Button, a gente tem uma opção chamada Min Width, né, que é o width mínimo. E se estiver carregando, né, se estiver no meio do loading, eu vou falar que o width mínimo é 0. Então ele vai ser do tamanho do que tiver dentro dele. E se não, o width vai ser double.infinity. Desse jeito ele vai sempre forçar a ser um botão full screen. Qual que é o problema agora, né? Como a gente tem esse material button aqui dentro desse padding e ele está numa coluna, coisa do gênero, ele acaba ocupando toda a tela. Porém, para resolver isso, a gente tem um componente muito simples, né, que a gente conhece muito bem, que também não está me dando o autocomplete, que é o center. E basicamente fazendo o center assim, eu consigo fazer com que ele fique do tamanho do botão, porém o botão começou a ficar um pouquinho estranho. Isso é por conta do padding, né? Então aqui se eu vier aqui e dar um padding dentro do próprio botão, né? A gente tem o padding externo e esse padding dentro do botão, que eu vou chamar de edit inset aud 8. Ele vai ficar mais redondinho ali, mais bonitinho de acordo com o botão, porque o Material Button já tem o padding default, que faz ali ele ficar pro lado, porém quando eu estiver carregando, e até mesmo normalmente, esse padding de 8 ele vai fazer uma eficiência melhor pro que a gente quer fazer, né? Então aqui a gente já tem o nosso botão bonitinho, tem um ponto negativo, né? Esse Circular Progress Indicator tá azul, que é bem estranho, e a gente tem uma propriedade chamada Value Color, né? E ela é um tipo muito estranho, mas que se chama Always Stopped Animation. E aqui a gente consegue falar Colors White. E basicamente ele faz a animação ficar branca. É um tipo muito estranho que esse Value Color recebe, porque ele é um tipo animation, e a gente tá só passando uma animation que é sempre parada, porém na verdade ele tá movendo. Mas é a forma como funciona. Eu sei que é um pouco difícil de entender, porém é bem tranquilo e temos aí o nosso loading funcionando.
Então, em geral, tá bacana quando a gente clicar, a gente vai verificar se tá carregando, senão a gente dá o OnePressed. Se tiver carregando já, eu posso clicar aqui que não vai acontecer nada, né? E o nosso shape tá bonitinho, agora a gente tem o botão bonitinho, o page bonitinho. E se eu der agora o full restart, né? Deixa eu dar um full restart pra gente ter o estado inicial. Então, aqui no estado inicial, o botão tá bonitinho e quando eu realizo aqui o nosso login, né, ele faz o load muito rápido, né? Eu deixei como desafio aí de para casa para vocês, se vocês tiverem interesse, tentar fazer isso, fazer uma animação. É um pouco complicado, tem alguns modos aí que se vocês buscarem fazem isso, porém, o meu caso aqui ele é bem simples, ele já está servindo, né? Então, vamos para os próximos passos. Ok, primeiramente, vamos voltar ao nosso Alt, né? E, obviamente, descomentar tudo que a gente comentou. Eu queria fazer um ajuste aqui, gente, que eu não sei se vocês aí passaram por esse problema, porém, esses stop loading, esses show messages, primeiro, a gente está fazendo um stop loading e depois um show message, as duas funções mudam o estado e muda o estado um depois do outro. Então a gente causa dois re-renderings da tela, que não é necessário, não é uma boa prática. E também, se o nosso response data aqui ele não retornar esse errors, a gente vai ter um erro com isso. Então isso aí é a primeira coisa que é um problema aí dentro da nossa lógica. Então eu vou melhorar isso porque essas duas funções elas são muito simples, né? Eu vou basicamente removê-las, né? E eu vou copiar esse set state que a gente tem aqui. Então, por exemplo, nesse stop loading, a gente vai copiar e fazer só o loading igual a false, né? E se você pensar aqui, esse bem-vindo aqui, ele nunca estava aparecendo pra gente, né? Porque antes era um snack bar, e depois a gente trocou isso para só editar o texto de error message. Então ele basicamente colocava o sucesso como error message, porém a gente nunca via, porque ele já tinha atualizado o usuário e já tinha trocado a tela. Então basicamente isso aqui se tornou inútil depois de um tempo, então eu vou basicamente remover. Não é mais necessário pra gente, como atualiza ele muito rápido, não é uma necessidade muito necessária aqui. Agora eu vou adicionar aqui o unexpected error diretamente no set state, né? Então a gente não vai estar chamando essas funçõezinhas mais. E por último, aqui no nosso deal error, eu vou fazer a mesma coisa, porém aqui a gente tem que fazer uma validação antes de verificar se tem erros. Então primeiro eu vou receber o nosso response data, eu vou chamar de final response data igual a errors, e.response.data, né? Eu vou colocar um validador, né? Porque pode ser nulo, o erro, response data, ou um mapa vazio, e eu vou colocar smap string dynamic. Porque a gente sabe que quando ele vem como um mapa, né? Um JSON, e a gente quer ter umas tipagens aqui, né? Então, o que eu vou verificar? Eu vou verificar se o meu response data, response data.contains key. Então, eu vou verificar se ele tem aqui errors, né? Então, se tiver errors, eu sei que é o erro do meu back-end. Então, nesse caso, eu vou executar esse meu amiguinho aqui, né? Que no caso, eu posso até colocar esse response data daqui. Se não, eu vou colocar o nosso unexpected error. E beleza, e o stop loading normal, e a gente só executa uma função, ela atualiza e já faz todo o serviço aí pra gente. Vou até ajustar, dar um salvar aqui. Agora, se a gente executasse isso, né, ele vai funcionar. Então, vamos voltar aqui, dar um full refresh. E vamos lá. E agora sim, se a gente fizer aqui o nosso login, primeiro eu vou fazer um login incorreto. Ele vai me mostrar a mensagem bonitinha. E por último, eu vou fazer o login corretamente. E aí sim, ele já fez o nosso login, está funcionando com sucesso. O que eu quero fazer agora é adicionar essas lógicas aqui do setState para os nossos dialogs, né? O edit password, edit profile, que ele também tem a mesma coisa. Então vamos fazer isso rapidinho. Ó. Eu vou copiar o onDealError, na verdade todo esse carinha aqui, né? Então vamos lá para o nosso catch, né? E colar é a mesma coisa, né? O mesmo código. Depois a gente pode até pensar em alguma forma de ter algum default aí, né? Uma funçãozinha útil, porque a gente está copiando e colando muito código. O stop loading ele vai ser basicamente a mesma coisa daqui também, que é só trocar o loading para falso. Eu vou até passar esse form aqui ele para baixo, fazer isso daqui, dar uma ajustada. E esse stop loading também. E aqui, beleza. E remover essas funções que agora elas já não são mais úteis, né? Então vamos remover essa e remover essa. Beleza. A próxima coisa que eu quero fazer é começar a mexer nos nossos models para criar um model do teacher, né? Porque aqui a gente colocou os parâmetros do teacher mais ou menos assim, porém, na verdade, quando a gente recebe o JSON, né? Se a gente faz um login de um professor, ele vem num objeto separado, né? Então, a gente pode ver isso daqui. Eu tenho aqui no meu Insomnia um professor que eu criei aqui
de exemplo, teacher@test. Vou fazer login, você vê que vem o usuário com as informações do usuário e o teacher aqui com as informações do teacher num objeto teacher, né? Então, num mapa teacher. Então, a gente tem que estar preparado para isso, tanto no nosso user aqui para receber o teacher e processar, quanto se a gente quiser só processar o teacher em si. Então, eu vou criar um model teacher, primeiramente, teacher.dart. Vou copiar algumas coisas daqui, um ID aqui, o Flutter, coisa do gênero, e vou trazer aqui a teacher como nome do objeto. Vou adicionar o description. Eu não quero todos os campos do teacher, então vou adicionar o short description também. São coisas que a gente recebe quando a gente faz login. E o created at, que é a data de criação desse teacher. Uma coisa importante é que, nesse caso, a gente está aqui exibindo pra gente mesmo, mas no futuro, quando a gente buscar um perfil de um teacher, a gente vai ter mais informações e a gente adiciona sob demanda. Nesse momento, o que a gente precisa é só o que a gente está vendo aqui. E tudo isso é obrigatório. Então, vamos escrever @requiredThis.id e todos os outros. Temos aqui os outros configurados. Agora eu vou copiar o que a gente tem aqui de toJSON e fromJSON para o teacher, porque a gente vai ter algo muito parecido. Porém, aqui vai ser teacher, onde a gente tem user.json, vai ser teacher.json, e o teacher, né, ele vai vir com o ID, o description, o short description, que no caso vai ser quase a mesma coisa, porém aqui é underline short description. E a mesma coisa para o toJSON, né? Então aqui a gente pode copiar os campos, né? Vou copiar aqui os 3 primeiros, colar, vou remover o profile image, vou trazer o JSON aqui e vou copiar cada item e colar aqui, né? Só fazendo isso meio rapidinho, mas é coisa simples que a gente está fazendo, está acostumado a fazer no dia a dia, né? Então agora, né, no usuário, né, uma coisa que é importante é verificar se existe esse teacher, né? Então, o que eu vou fazer aqui é adicionar um teacher primeiro como um parâmetro, né? Então, eu vou remover tudo que não é teacher. Vou adicionar o teacher aqui, teacher. E vou adicionar o this.teacher, que também é opcional, obviamente. Não todo usuário vai ser um professor. E aqui, na hora que a gente estiver criando o usuário, a gente vai verificar, né? O user.json tem a mesma função do outro, né? Contém essa chave de teacher. Se tiver essa chave de teacher, nós vamos usar um teacher. Vou importar ele aqui from JSON da user.json teacher, né? Então, a mesma coisa que a gente faz para o usuário, a gente vai fazer aqui para gerar um teacher, né? Eu vou copiar aqui só para ficar num padrão mais bacaninha. E por último, se não, eu vou só fazê-lo null. E vou dar uma vírgula aqui para ficar bonitinho. Então, aqui a gente tem esse mesmo padrão. Agora a gente tem o teacher aqui. Já viram que deu alguns erros aqui em outras partes. A gente já vai corrigir. Porém, aqui na hora de fazer o toJSON, vai ser a mesma coisa. Eu vou ter um teacher. E se eu tiver um this.teacher, né? Se o this.teacher for diferente de nulo, eu vou fazer o this.teacher.toJSON. A gente já tem essa função. Se não, eu coloco nulo aqui, né? E na verdade, é outra coisa nesse caso. Porque se eu colocar nulo, essa relação aqui ela vai existir, porque ela vai existir um teacher na próxima vez que eu buscar, porque ele vai ser um teacher com uma propriedade nula. O que eu vou fazer aqui é retornar o user.json, né? Eu vou criar um user.json aqui, né? Vou chamar uma variável final user.json igual a isso daqui, né? E a diferença é que eu vou verificar aqui se o this.teacher é diferente de nulo, né? E aí sim a gente vai adicionar essa chave, né? Então vou adicionar aqui dentro do user.json teacher igual a esse this.teacher.json. Então, gente, o que é interessante aqui é porque se o teacher não for nulo, a gente vai adicionar essa propriedade, senão ela nem vai existir no mapa. Então vai ser mais fácil tanto salvar, vai ser mais leve, né? Eu não estou colocando algum JSON ali que não existe. E na hora de buscar também aqui, quando a gente verificar, não vai existir a case se não existir. E se existir, ele traz aqui bonitinho, o que é muito bom. Agora a gente tem que ajustar algumas coisas. Primeiramente, a gente tem que ajustar o nosso mock, né? Novamente, o nosso mock aqui. A gente pode só remover tudo, porque não vai ser necessário. E uma coisa interessante, né? Na nossa página que a gente tem lá do nosso hate info, né? Qual é o nome da página aqui? Review List. A página Review List, né? A gente estava fazendo uma coisa errada, porque quando a gente estava mostrando o rate de um usuário, a gente estava buscando o rate do usuário, mas não o rate que ele deu, né? Então, na verdade, o que a gente tem é remover esse rated by e só passar o rate. Isso aqui é do nosso objeto rate, né? O nosso objeto rate, ele tem esse curse rate, que a gente tem quem fez o rate, né? E qual que é o rate que a pessoa deu. E aqui o que a gente quer exibir é o rate que a pessoa deu, né? Não o rate da pessoa, que estava meio errado e agora a gente já corrigiu. Tá bacana, a gente vai mexer nisso quando a gente começar a mexer nas paradas de curso mesmo, né?
Agora, uma outra coisa que eu quero fazer, né, é que quando a gente adicionar ou editar o professor, a gente vai ter que ter alguma forma de adicionar esse professor lá, né? Então, agora, só de fazer essa mudança, se eu fizer login com um professor com um usuário que é professor, no momento lá do nosso out, né, que a gente faz o from JSON aqui do usuário, o from JSON do usuário vai fazer o from JSON do teacher e tá bacana. Porém, se a gente criar um novo professor, que a gente pode verificar aqui no nosso Insona como é que é, quando a gente faz um request teacher, a gente recebe as respostas só do teacher. Então, a gente tem que ser preparado para fazer o teacher ser uma função dentro do nosso model, né? Porque, na verdade, o nosso teacher, ele já tem a função fromJSON, o que já é bacana, porém a gente precisa ter uma forma de colocar isso no nosso store, né? Então aqui a gente tem o nosso setUser, a gente vai precisar de algo parecido para o nosso teacher. E eu queria fazer algumas coisas aqui também, né? Eu quero adicionar uma validação, né? Que eu só vou fazer isso se esse this.user for diferente de null, né? E eu vou fazer isso para baixo também. Isso aqui é só para prevenir ter que fazer double checks, isso aí vai ser uma coisa necessária. E aqui eu quero criar a função setTeacher, eu vou receber o teacher. E aqui, antes de eu colocar esse usuário aqui, né, que eu estava passando, nesse caso aqui eu posso até colocar isso assim, ó. Eu vou receber user, né, eu estou usando muito let porque eu estou programando em Swift. Let user, e eu vou receber o user atual, né, this.user.user, né. E eu vou adicionar user.teacher igual a teacher. E é isso. E aí, quando a gente gerar o novo usuário aqui, ele vai trazer essas atualizações e depois vai persistir o usuário. As persistências aqui a gente não precisa mudar nada, né? Porque as nossas persistências a gente já faz um from JSON, todas essas coisas bacanas, né? Aqui, por exemplo, quando a gente faz o JSON encode user to JSON, a gente está fazendo o to JSON do user e o to JSON do teacher se necessário. Então, a gente não muda nada, né? Isso é a qualidade do nosso código. Posso voltar aqui no meu terminal e dar o build models. Novamente, né, para galera que esquece, o build models é esse comandinho aqui, vocês podem copiar sempre, é o Flutter Package, só criei esse utils aqui para eu não precisar ficar escrevendo isso toda hora. E beleza, enquanto ele faz esse build, eu quero começar a trabalhar em um novo dialog que a gente vai exibir aqui no perfil. Então, no profile info, né, eu vou ter aqui, agora a gente tem todas as informações de teacher, né, eu quero ter uma variável primeiro que vai representar o teacher, né, então ela vai vir do user store. Não é nem user, é só user, né, é user.teacher. E eu vou querer uma função, né? Aqui a gente tem esse render property. Eu quero uma função que ela vai trazer um array de widgets, porque isso vai ser, no caso, dependendo da necessidade, que vai ser o render teacher, né? Render teacher info. Eu vou chamar de render teacher info. Ela recebe um teacher e beleza, né? Essa função, por que ela retorna um array? Porque se não tiver um teacher, eu só vou renderizar um botão, mas eu posso retornar ele como formato de array. Mas se não, a gente já vai renderizar algumas informações do professor. Então, por enquanto, eu vou deixar dessa forma. Então, beleza. Aqui eu tenho que dar uma importada no teacher. Beleza. Bonitinho. E aqui, depois de tudo, eu vou dar um ponto, render teacher info, passando o teacher. Aqui, no caso, eu posso basicamente passar o user.teacher e remover essa variável que eu criei aqui. Eu criei ela pensando em outras coisas, mas ela não vai ser necessária. Aqui não é array. Outro problema aí de usar outras linguagens é list de widgets, né? Mas beleza, já ajustei. Vamos seguir com o debug console, porque ele vai nos dar informação se tiver merda rolando aí. E aqui eu vou só retornar um array vazio, nesse caso. Porém, se eu não tiver um teacher, né, se o teacher for igual a nulo, eu vou retornar um array com um objeto só, que é no caso o nosso botão. Eu vou criar um flat button mais simplesinho, só para ele não ficar muito poluído na tela. Ele vai ter um child de um texto tornar-se professor, né? Ele vai ter um text color da cor primária aqui, né, do nosso tema, .primary color, e um onPressed. Eu vou criar uma função chamada showSaveTeacher. Por quê? Essa mesma função ela vai ser usada para editar o professor, né? Então eu vou criar essa função aqui também rapidinho. Ela vai ser uma outra função void, showSaveTeacher, e aqui nós vamos exibir o dialog, né, showDialog. A gente ainda não criou um dialog para o teacher, porém vai ser isso que a gente vai exibir. E aqui a gente não precisa desse ponto e vírgula, né, porque é um flat button. Vou salvar, a gente já vê que o tornar-se professor já apareceu e tá bacana do jeito que eu quero. Se você não é professor, você vai exibir isso, se não, a gente vai exibir outras informações. Vamos começar a trabalhar nesse dialog, né? Então vou abrir aqui a pasta de dialogs e vou chamar de SaveTeacher, porque diferente do edit password e edit profile, que são só para editar, esse aqui vai ser tanto para criar quanto para editar, né? E ele vai ser bem independente. Vamos criá-lo. Eu vou copiar aqui o Edit Profile, porque ele basicamente tem ali o exemplo do nome e tal. Vou remover aqui todos os Edit Profile para Save Teacher.
E eles vão ser basicamente a mesma coisa. Tem um dialog, um success. Vamos ter aqui description, né? E short description, são as informações que a gente vai salvar. A gente vai ter o error message, tudo aqui vai ser parecido. Aqui já muda alguma coisa. Eu vou criar o data dessa forma. Eu vou, na verdade, chamar de final, porque ele não muda. Inclusive, o próprio options também é final, né? Tenho que ter esse costume um pouco maior. E vou copiar esse name aqui só para ficar simples, né? Vou colocar data aqui. E vamos passar description e short description. Beleza, temos aqui tudo bonitinho funcionando. O response também não muda. Eu tenho que começar a usar mais final, né? O final, ele basicamente diz que isso não vai mudar. O Flutter não tem muita coisa falando, tipo assim, não precisa ser uma variável, coisa do gênero, né? Porque, na verdade, a gente consegue, inclusive, mudar, porém a gente não consegue reassignar, né? Isso aqui não pode fazer. Mas beleza, então aqui vai ter dois casos. Vai ter o caso que eu já tenho um professor e vai ter o caso que eu ainda não tenho um professor, né? Então aqui eu posso verificar userStore.user.teacher diferente de null. Então se ele for diferente, a gente vai fazer uma ação e se não, a gente vai fazer outra ação, né? Vou salvar aqui. Ação, se ele já tem um usuário, ele é put, e se não, ele é post. O post por criação, o put porque a gente vai estar mudando todas as informações do professor, que é basicamente o description e short description. O put, ele vai vir em teacher, né? E o post, deixa eu confirmar aqui no nosso maravilhoso Insomnia, ele é request teacher, né? Então, o outro é só teacher no put e o post é request teacher. Vamos lá, vamos voltar para cá e trazer o post como request teacher. Beleza, temos o nosso response bacana. Aqui, o nosso response data, ele não é para ser um user store. Então, ele vai ser um set teacher. E aqui não vai ser user.phone.json, vai ser um teacher.phone.json, né? E vou dar um auto import do teacher aqui. Então, beleza, temos o user store aqui agora. Temos o resto, não muda nada. As coisas são muito parecidas, né? Até a mensagem de erro e coisa do gênero. E beleza, aqui eu não creio que vou mudar mais nada. Posso remover esse usuário daqui agora. E a gente vai adicionar agora os textos de descrição. Porém, são textos grandes, né? Então, a gente tem que fazer eles de uma forma um pouco diferente. E esse texto aqui, né? Ele vai ter que também ser de uma forma um pouco diferente. Então, primeiramente, eu vou criar uma variável aqui chamada teacher para ter o nosso userStore.user.teacher, né? Então, isso aqui vai ser de acordo com o caso. E aqui eu vou basicamente usar teacher.description para iniciar a variável underline description, se ele já existir. Eu vou chamar ela de descrição completa, porque a gente vai ter uma descrição curta também. E aqui a gente vai ter que fazer umas validações a mais. Beleza, primeiro, no caso da descrição, né, eu vou basicamente dar erro para qualquer descrição que tenha um valor vazio ou que o valor da descrição seja menor que 50, né? Isso é uma validação que a gente tem no nosso back-end. Então, por favor, use uma descrição entre 50 e 1000 caracteres, né? O 1000 é o máximo que a gente tem. E olha que interessante, eu vou adicionar aqui um max length de 1000 e vocês vão ver qual que é o poder do Flutter, né? Depois a gente pode até adicionar max length em alguns outros lugares que a gente não adicionou antes, porém é interessante saber isso. Não vamos precisar do text capitalization mais e a gente pode adicionar aqui, né, algumas outras configurações como min lines, eu vou colocar 4 e max lines de 8. Então ele vai criar um texto já de 4 linhas pra gente. E se a gente escrever mais que 4 linhas, ele vai começar a crescer o texto até 8, e aí depois vai ser só um texto scrollável. Para o short description, eu vou só dar um duplicar e eu vou colocar o short description em cima, né? Porque ele é mais simples. Então, eu vou alterar aqui para a descrição para short description, nesses dois lados, né? Aqui no initial value e no unchanged. Aqui eu vou dizer descrição simples, né? O max length da descrição simples é 150, é uma descrição muito menor. E eu vou colocar aqui como 3 linhas e 4 de máximo de linhas, só para ser um pouco mais simples. E eu vou dizer só que ela não pode ser vazia, né? Ela pode ser um caractere, só não pode ser vazia. Por favor, use uma descrição simples, válida e bacana. Outro problema que vai acontecer vai ser que eu vou fazer uma coisa, vamos continuar e vamos exibir esse dialog para vocês verem algumas coisas. Vou salvar, vou dar um refresh aqui só para dar uma limpeza de tudo e esse arquivo existir bem. Ainda não se faz nada, porém agora no nosso show save teacher eu vou copiar o que a gente tem lá no nosso app drawer que exibe o dialog, né? Então vou copiar esse código. A gente vai trocar aqui para o save teacher, né? É o dialog que a gente vai estar exibindo. E aqui eu vou passar o onSuccess
A verdade é que essa tela aqui ela não precisa do onSuccess, porque qual que é o problema aqui do nosso drawer? É o nome que a gente usou para esse close dialog. Na verdade aqui, quando a gente faz o onSuccess, a gente está dando close drawer, né? Eu vou trocar isso também para ficar mais correto. Quando a gente dá o onSuccess, a gente automaticamente, quando finaliza, né, a requisição com sucesso, a gente automaticamente fecha o dialog. E aí depois, no caso do AppDrawer, a gente também fecha o drawer, porque a gente não quer deixar o drawer mais aberto. Então tá beleza. Nesse caso, eu não preciso fazer nada no sucesso. E eu vou até apagar aqui essa vírgula e deixar tudo na mesma linha, o que vai facilitar. E eu creio que até essa outra vírgula... Não, essa vírgula a gente pode deixar. Então beleza, já temos aqui o nosso Show Save Teacher. Se eu clicar agora, ele já aparece a nossa descrição. E olha que interessante, ele já aparece aqui embaixo um contador de letras, né? Para eu saber que o máximo é 150 e eu consigo ter o acompanhamento, né? E se eu escrever aqui, ó, você viu o que eu falei, ó, a descrição completa ela fica 8 linhas até ela começar a ser scrollável, e essa daqui ela vai crescer até 4, e aí ela vai ser scrollável. Caso, obviamente, é uma descrição simples, é a descrição completa aqui. Um ponto, aqui pra mim tá aparecendo atualizar, porém eu tô criando um professor, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é que quando eu não tenho teacher, né? Se o meu teacher for diferente nulo, é atualizar, então eu já tenho o perfil de teacher, senão é tornar-se professor, né? E ele vai caber ali bonitinho, vai funcionar bacana, não temos nenhum problema. Agora, o outro ponto é que se eu tiver um erro, né, então vou fazer uma coisa, eu vou deletar, vou fechar o dialog, né, clicando fora, e só vou abrir de novo. Se eu clicar aqui, a mensagem de erro, ela está cortando, né, ela é muito grande para o espaço que ela está. E aí a gente consegue fazer uma coisa interessante, a gente consegue dar um error max lines de 3, nos dois aqui, né, só para ter o texto do erro podendo quebrar a linha, né? Então assim já resolve o problema. A outra coisa que eu quero fazer é adicionar um hint text para o usuário, para ele entender o que é descrição simples, o que é descrição completa, né? Então aqui eu posso adicionar um texto, um hint text, né? Esse hint text é o que a gente usava antes, e aqui eu vou adicionar para a descrição simples, vou dizer que essa descrição aparecerá nas páginas de detalhe de curso. Né? Então, nas páginas que for do seu detalhe do seu curso, né? E a outra, né? Eu vou só copiar esse hint text, ela vai aparecer no detalhe do seu perfil, né? Então, quando alguém clicar no seu perfil, então, no momento não mudou nada, porém, se eu clico aqui em descrição simples, agora ele já me fala o que é essa descrição. Então, posso dizer, por exemplo, que eu sou um full stack developer. Posso ter colocar o D maiúsculo aqui também, há mais de 3 anos. Com experiência em JavaScript. Que vai me dar uns erros, porque meu teclado ele é americano, né? Então todo o meu sistema fica em inglês, mas beleza. E aqui, para decisão grande, eu poderia dizer minha história, né? Poderia começar do mesmo jeito, né? Full Stack Developer, há mais de 3 anos, formado em Harvard, que eu não sou, né? Não tenho faculdade. Mestrado em Stanford. Mentira. Só deixar aqui, né? Não sei se a galera pode me processar por isso, então vou deixar claro que é mentira. E, nesse caso, já passei dos 50 caracteres, então tá tranquilo, posso cadastrar e ele não vai dar erro. Mas eu posso dizer aqui também, por exemplo, que, não sei, gosto de SwiftUI. Eu comecei a desenvolver recentemente, né? Eu fiz o vídeo aí sobre o curso de Stanford com SwiftUI e é bem interessante. Estou gostando de mexer. E agora sim eu posso clicar em tornar-se professor. E olha só, já não temos mais o botão de tornar-se professor, porque obviamente a gente está retornando aqui no nosso Profile Info só um array vazio, né? Então aqui a gente pode adicionar umas informações a mais. Então beleza, eu quero primeiro adicionar aqui um texto, né? Eu vou só dizer um texto aqui chamado detalhes do professor, né? Professor, ele vai ter um style aqui de um const text style, vou colocar uma fonte de 22, uma fonte bem grande, e vou colocar o font weight. Eu não vou colocar bold porque ele vai ficar muito grande, eu vou colocar tipo uns W600, né? Então se eu salvar aqui a gente já sabe, ó, se tá aparecendo isso é porque eu sou realmente professor. Vou dar uns vírgula aqui só para ele ficar mais bonitinho, beleza? E vamos pro próximo. Eu quero colocar aqui um divider depois do texto. Só de colocar um divider, ele dá uma linha muito pequena. Se eu colocar aqui, por exemplo, um thickness de 5, você pode ver a linha melhor, obviamente. Porém, eu gosto da linha bem pequenininha, porque, obviamente, quando está no celular, ela é muito mais bonitinha assim mesmo, bem mais simples. Então, vou dividir isso e aí eu vou colocar primeiro um texto para a descrição simples, né? Então, aqui é o meu perfil próprio, então vou ver as duas descrições só para ver os detalhes.
Quando a gente fizer um perfil de professor, a gente pode até tentar reutilizar esse componente de alguma forma, porém a gente só vai exibir a descrição completa. Aqui é só para que eu veja qual é a minha descrição simples, né? E aqui eu também quero um stylezinho, né? Então eu vou copiar aqui. Vai ser um style mais simples e um pouquinho menor, obviamente. Eu vou colocar tipo 16 e eu vou colocar uma coisa interessante. Vou colocar um decoration aqui e ele é um text decoration de underline. E aí ele vai fazer um efeitozinho ali de texto embaixo, né? Aqui eu vou colocar um texto do teacher.shortDescription, né? E vou dar um outro divider para exibir agora a nossa descrição completa, né? Então vou colocar aqui descrição completa e vou colocar description, né? Ok, está bem bacana. Está um pouco colado o texto aqui, então eu vou fazer nesse texto e no outro um wrap num paging simples. Para os dois, no caso. Vou fazer aqui também. E beleza. Vou salvar. Já está mais bonitinho, já está mais organizadinho. E tá bacana. Agora, onde que eu vou colocar para editar? Eu acho interessante a gente colocar aqui para editar logo dentro desse detalhes do professor aqui, tem um botãozinho de editar do lado. Então, para isso, eu vou transformar isso, né? Vou dar um wrap dentro de um row, né? Aqui no row, eu vou colocar um main axis alignment para dar um space between, né? Para que o texto seja de um lado e o botão do outro lado. E eu vou colocar aqui um icon button, bem simples, com um icon de icons.edit e um onPressed do Save Teacher, né? O nosso Show Save Teacher, nossa mesma funçãozinha aqui. Então ele já aparece o ícone aqui. Eu vou só colocar uma corzinha nele para ele ficar bonitinho, né? O nosso famoso tema .off.primaryColor. E agora a gente tem o botão de editar. E se eu clicar aqui e editar aqui, por exemplo, que eu tenho experiência em TypeScript, né? Porque eu sou cabuloso. Ele me deu um erro, olha que interessante. Ele falou que eu tenho que enviar uma descrição entre 50 e 1000 caracteres. Mas essa minha descrição tem entre 50 e 1000 caracteres. O problema é que a nossa variável, né, a nossa variável de description aqui, por exemplo, ela não tem essa informação. Esse initial value, ele é um initial value proforme, porém a nossa variável não tem isso. Então ele automaticamente não aceita isso, né? Esse erro, inclusive, é da nossa API. Né? Não é nem daqui, o formulário em si ele vê como certo, mas o nosso API não. Então o que a gente vai fazer é, quando a gente iniciar essa página, eu vou dar um init state aqui, né? Ele já tem a função de init state, a gente vai verificar, né, se o usuário tem o professor. Porém, olha aqui, o usuário, né, ele está dentro do build. Como é que a gente vai fazer isso antes do build, no init state, sem contexto? Né? Então a gente pode chegar aqui e copiar esse user store para dentro do nosso init state. A gente não tem o contexto desse build aqui, porém a gente tem o contexto do nosso dialog, né? Porque a gente passa isso aqui como parâmetro. Então a gente pode basicamente acessar o this.context, né? Na verdade é o widget.context, né? Dialog context. E aqui sim a gente pode verificar se o user store.user.user.teacher diferente nulo, né? Então a gente existe esse teacher, que inclusive eu posso colocar aqui como uma variável teacher. Vou colocar aqui final teacher igual a isso. Eu vou dar um set state, né, no nosso... Opa! Ok, vou dar um set state no nosso description, para o teacher.description e no short description. E agora sim, se eu fechar e abrir de novo e trocar aqui de JavaScript para TypeScript, agora sim, se eu atualizar, ele funciona e já apareceu o TypeScript aqui bonitinho e tá tudo show de bola. Esse teacher aqui, gente, vocês não precisam se preocupar que eu estou copiando o user store aqui embaixo, ali em cima, ali do outro lado. É porque, como o user store, ele basicamente vai... Essa árvore de valores, né, do provider, ela já está em todos os lugares. Eu só estou buscando uma referência de um ponteiro ali para a classe, então isso aqui não tem nenhum problema de fazer quantas vezes for necessário. Nesse caso eu precisava no init state, eu não tinha acesso ao user store daqui. Você não pode atualizar algo no build, né? O build é um momento que vai ser chamado toda hora, a gente não quer atualizar nada no build. Então aqui é a melhor forma. Quando iniciar o state, eu busco. E se o usuário for um professor e tiver o perfil, eu vou já trazer os valores atuais para dentro das nossas variáveis, né? Porque não é só no form, mas também as nossas variáveis conterem isso, o que é bem bacana. Então, no próximo episódio, a gente vai começar a fazer aqui essa página aqui, né? Então, a gente vai adicionar coisas como meus cursos e a gente vai poder tomar conta disso, né? Porém, por agora está bem interessante, né? Então, posso vir aqui e fazer logout, posso entrar, por exemplo, no meu Gabriel Sevas, né? @outlook.com e entrar aqui com a minha senha.
E ele não é um professor, ele não tem foto, ele não tem nada, mas ele pode vir aqui, eu posso falar um teste, por exemplo, e nesse caso só escrever algo que dê 50 caracteres e tornar-se professor, e tá show de bola. Muito obrigado a todo mundo que assistiu aí o vídeo. Espero que vocês tenham curtido, a gente fez bastante coisa interessante nesse vídeo, e no próximo a gente vai dar continuidade na parte de cadastro de curso, e aí a gente vai entrar num ponto que o curso ele tem que ter uma thumbnail, e aí é uma coisa que a gente vai também precisar no perfil no futuro, que é trocar a foto do usuário, e a gente vai começar a mexer com imagem, né? Então, eu creio que a gente pode até fazer primeiro a foto do usuário, que é mais simples, é uma imagem, vai ter um recorte ali bonitinho, e depois o curso que vai ser tanto imagem junto com o formulário, fazer tudo junto num formulário só e enviar papum. Espero que vocês tenham gostado, e é isso daí, um grande abraço, e tchau, tchau.